Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje estamos apresentando o terceiro programa do Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. E para vocês que ainda não me conhecem, deixe-me apresentar. Eu sou Andréa Giugliani e é uma grande honra estar aqui conduzindo o Tricotando Negócios. O nosso programa a cada semana está mais rico, principalmente com as suas sugestões, telespectadores. Muito obrigada por todas as mensagens, os e-mails que vocês enviaram. Aliás, a interação de vocês é muito importante. Continue mandando mensagens para o nosso e-mail contato@tvmaisabc.com.br. Siga a nossa página no Instagram, Tricotando Negócios, tudo junto. Curta a nossa página no Facebook. Aliás, para vocês que não têm acesso à TV, vocês podem acompanhar o nosso programa também ao vivo na página da TV Mais no Facebook. Ou ainda, você que perdeu o nosso primeiro e segundo programa, acompanhe pelo canal do YouTube, ok? E hoje, aqui no programa, nós temos duas grandes empreendedoras que, coincidentemente, são minhas amigas advogadas. Uma delas é a Moira Toledo, sócia fundadora do Toledo e Roca Advogados, um escritório de advocacia especializado em direito imobiliário, sediado em São Paulo. A outra convidada é a Ana Silvia Peliciari, uma pessoa incrível, que tem uma história linda de superação e conduz o escritório ao lado do pai dela, um advogado da Graziera e Silva Advogados Associados. Fique ligado nesse bate-papo, queremos começar agora. E antes de começar o bate-papo, eu queria iniciar o programa de hoje com o nosso feedback da nossa convidada do último programa, a Andréa Okamoto, da Galpão Casa, que deixou um recado para nós. Oi, Andréa, tudo bem? Olha, eu tô fazendo esse vídeo de depoimento porque a gente conversou durante a semana passada, né, no programa. Foi super legal e eu queria te dizer que eu tive retorno essa semana, além dos retornos de pessoas que assistiram, que foi muito legal porque teve duas pessoas que me conhecem, que ligaram para minha irmã, falaram, eu vi tua irmã na TV, não sei o que, não sei o que lá. Além disso, vieram 3 clientes na loja e realmente com 2 a gente fechou negócio, né? A terceira a gente ainda tá em negociação e, nossa, quero te agradecer imensamente pela oportunidade que você deu para mim, né, por você ter aberto o espaço e vamos lá, vamos que vamos. Agora em novembro eu tenho uma surpresa para você, no comecinho de novembro, aí eu te conto mais pra frente, tá bom? Então, agradeço de coração, agradeço todo o pessoal aí da Rede TV Mais e um grande beijo. Olha só que bacana o feedback da Andréa Okamoto. Déa, muito obrigada pelo seu recado. Fico muito feliz que o programa já tenha trazido negócios a você. E eu espero que esses frutos ainda continuem surtindo aí na Galpão Casa, viu? Um grande beijo. E agora chegou a nossa melhor hora, o nosso bate-papo com as nossas queridas convidadas. Boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E você? Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, né? Estavam com medo porque o programa era ao vivo, mas eu falei, não, vamos embora que vocês têm que me ajudar, porque são minhas amigas, colegas advogadas, estão acostumados a falar em público, a falar no tribunal, a falar com o juiz, ou seja, não vai falar no programa? Vamos falar também lá no programa, né? E queria conversar primeiro, vamos conversar com a Moira. Moira, você que está aqui mais pertinho de mim, conta um pouquinho da sua história de empreendedorismo pra gente, como que você começou e abriu um escritório, hoje é super conceituado na área de direito imobiliário. Conta pra gente um pouquinho da sua história, por favor. Tá, vou contar a minha história bem no começo, então. E a Moira veio afônica, gente. Ela tá com uma voz horrível, tadinha, mas ela falou firme e forte que não vai me deixar na mão, né, Moira? Obrigada. Então, assim, antes de mais nada, eu vou pedir desculpa pela voz, mas o convite era irrecusável. Eu nunca deixaria de atender um convite da minha querida amiga Andréa, de tantos anos. E vou começar a história bem no comecinho, porque, na verdade, talvez a minha história de vida tenha influenciado demais nisso. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito fora, eu cresci dentro de uma imobiliária. Para mim, a minha diversão das férias
era pôr uma roupa fingindo que era uma adulta quando era criança e ir para o escritório, naquela época embrulhava agenda, tinha correspondência, tinha uma série de coisas que nesse mundo hoje digital não existem mais, papelaria, né? Papelaria, colava com aquela cola assim, todos os envelopes todos juntos e colava. Então eu ficava lá fazendo esse tipo era uma brincadeira, de trabalho, uma brincadeira durante as férias, mas parecendo que vestida de executiva e tal. Então eu já tinha esse desejo, né? E com isso, escolher o direito foi uma coisa natural, porque o direito era uma profissão que me permitia vários caminhos, que tanto poderia me levar para a imobiliária, se esse de repente fosse um objetivo que eu tivesse, que eu definisse por ele, como também me permitiria ser advogada, montar um escritório ou um concurso público, naquele momento de 17, 18 anos que você não sabe exatamente o que é que vai te fazer feliz. E eu falo que a profissão tem que te fazer muito feliz, porque grande parte da sua vida você passa trabalhando, então você tem que ter de fato uma paixão. E o direito me traria isso, me permitiria isso. Então o direito foi um caminho que foi para mim natural por conta dessa história inicial, né? Que legal. E aí quando eu entrei na faculdade, de fato, eu já entendi que eu queria ser advogada. Então, porque isso é legal ela falar, porque o curso de Direito ele é muito amplo, né, gente? Então, quando você opta pela faculdade de Direito, você se forma um bacharel em Direito, mas aí os caminhos se abrem. Você pode prestar um concurso público, como a Moira disse, para ser juíza, promotor, enfim, delegado, ou você pode também ir para a área do empreendedorismo, que é realmente abrir um história de advocacia. E, na verdade, a gente só aprende a ser um bacharel em Direito, né? Ter história de advocacia, fazer a gestão do escritório é outra coisa. Então, realmente, a Moira optou pelo empreendedorismo com essa área, mas com certeza as dificuldades para montar um escritório foram bem difíceis. Já agora, eu quero até puxar um pouquinho do assunto para a Ana, porque a Ana já foi diferente. A Ana já teve a sorte, vamos dizer assim, né, de pegar no escritório já fundado, com o paizão ali do lado, que dava já os primeiros caminhos. Mas nem por isso a Ana teve grandes desafios no escritório, porque é uma outra geração assumindo um escritório tradicional aqui da região de Santo André. Então, Aninha, conta pra gente também, você se formou na faculdade, e aí, como é que foi essa história? Eu conto um pouquinho antes também. Na verdade, o escritório, ele é um pouquinho novo, né? Tem só 56 anos, Nossa. né? Então, começou tudo com meu pai, que já tinham na família pessoas que atuavam como advogado, né? Já estavam nessa área. Mas eu acho que a grande inspiração do meu pai mesmo foi um tio dele, que foi um grande criminalista, promotor, que na época fazia grandes júris e que tinha muita repercussão. E até tem um busto hoje dele no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nossa, Dr. Newton Silva. E eu acho que foi aí que ele teve a inspiração. Apesar que eu acho que o meu pai, assim, eu nunca ouvi dele querendo ser outra coisa que não advogado, né? Então ele abraçou essa profissão mesmo, e aí começou o escritório, e eu entendo assim que ele já era um pouco diferenciado daquela época, dos advogados normais, porque ele já gostava de viajar muito, então ele já ia, ele viajava muito com a minha mãe, e trazia muito da cultura de fora, da experiência, e trazia no escritório, isso foi sendo um diferencial. Ele sempre levou tudo muito a sério, com profissionalismo, e foi criando a clientela dele, né? Naquela época, que não era comum, ele chegou a fazer até cursos na faculdade de Sorbonne, na faculdade de Tel Aviv, na faculdade de Lisboa. Então, ele frequentava esses cursos e trazia também essa experiência para o escritório. Bom, com isso, ele se destacou, depois veio o passar do tempo, eu me formei, eu entrei na faculdade também, me interessei pelo direito, me informei, entrei no escritório, aprendi tudo que eu aprendi com ele, a forma de trabalhar, né, o comprometimento, e surgiu a Granzieri Silva Advogados Associados em 1995, né? Eu acho que naquela época eu também trouxe um pouco da minha juventude, da vontade de mudar algumas coisas.
entrou a parte, já começou a informática, porque Sim. eu tenho um pouco, né, não tenho vergonha de falar, eu participei um pouquinho até da datilografia. Na minha época, eu cheguei a datilografar, né? Acho que todas nós, era brincando na imobiliária no começo, eu ajudando em casa meus pais, você também participou curso de disso. datilografia, Lógico, né? Mas depois veio a informática e a gente teve que fazer do escritório, acompanhar todo esse dinamismo. Então, a gente montou nossa equipe. Hoje a gente tem 5 advogados trabalhando, tem pós-graduados, professores, que a gente vai formando uma equipe com a base que eu aprendi na minha vida inteira, que é essa seriedade, essa forma de trabalhar, esse comprometimento, de ter um diferencial de pegar o cliente e ele não ser uma pasta, um número, ele é uma pessoa especial no nosso escritório. Eu acho que isso é um diferencial um pouco desse meu escritório assim, tradicional. É por isso que talvez se destaque um pouco, porque hoje tem tudo muito em série, muita produção em série, e a gente procura focar no cliente. Sim. E acaba sendo mais procurado por conta disso também. Então, essa é a história que a gente tem assim, a gente procura estar sempre atualizado, porque com o dinamismo, com a globalização, com tudo que acontece, se você hoje não estudar, não está atualizado, você se perde. A gente atua no direito do trabalho, direito civil, empresarial, cada hora você começa um processo sobre a égide de uma lei, no meio do processo tem uma outra lei e quando você termina já é outra hoje, Sim, né? sim. Então, a gente procura isso, ter essa equipe focada, atual, dinâmica, mas sempre com isso, com essa seriedade e esse profissionalismo que eu aprendi com ele, né? Com certeza. Que direito é paixão, Com direito você tem que exercer essa profissão gostando, porque senão você não caminha, você não consegue. E a paixão é uma coisa assim que é envolvente. No caso, ela falou muito bem, a Ana falou muito bem sobre essa questão da paixão pelo direito. E a Moura também, essa questão da imobiliária com a questão com o direito. Como é que você conciliou essas duas coisas, Moira? Conta pra gente. Então, depois que eu entrei na faculdade, aí eu fui buscar um estágio, e claro, o estágio foi no departamento jurídico de uma imobiliária. E aí, ali eu já fui me envolvendo demais com todos aqueles processos, aqueles tipos, e fui, de fato, me apaixonando pela matéria. A minha vida foi muito pautada nessa coisa dos imóveis, e tanto nas entidades de classe, onde eu atuo, quanto na questão do escritório, que é focado em imobiliário. De fato, o mercado imobiliário virou um amor mesmo. E aí, depois de estar lá como estagiária, eu virei advogada. Eu me afastei um pouco, porque quando eu cheguei no último ano do curso de Direito, eu achei que eu não sabia nada, que aquele ordenamento jurídico era gigante. Advogado e que eu precisava ligar todas aquelas peças, porque a gente aprende tudo separado e, de repente, você fala, bom, pronto, agora eu preciso aplicar tudo de uma vez só. E eu não sei como eu vou fazer. E aí eu resolvi sair um pouquinho para fazer um cursinho desses fortes, Sim, preparatório para concurso, mas a história não era preparar para o concurso, era mesmo me preparar, achando que eu precisava, de fato, olhar aquilo tudo de novo, rever todas aquelas matérias sobre um outro ângulo, já com algum conhecimento. E aí, estudar sempre também me direcionou muito na vida. Eu gosto muito da sala de aula, da universidade, sendo dando aula, seja fazendo um mestrado ou estudando. E aí, então, eu me afastei. Quando eu voltei, a imobiliária precisava de um corpo jurídico. Eles estavam se desligando da advogada que estava lá, porque tiveram alguns problemas, e aí eu precisei, de fato, assumir aquilo. No começo, um departamento jurídico, e aí depois, conforme aquilo foi progredindo, e eu comecei a ter a possibilidade de atender outras empresas, outras imobiliárias e outros clientes particulares, eu entendi a necessidade de sair de dentro, de montar a minha estrutura, de ter o escritório. E com isso a gente saiu, de fato, empreendeu de verdade, criou a Toledo e Roca, advogados associados, com uma sócia que sempre esteve comigo. E com isso o escritório pôde crescer. Eu pude atender não só essa imobiliária, que já era um cliente, então eu montei o escritório com um cliente garantido, que é muito bom, né? Você tem passo à frente, uma fonte, porque o difícil do escritório é começar do nada. E dali em diante ele pôde se desenvolver atendendo essas outras demandas, esses outros clientes, essas outras imobiliárias, mas sempre focado nessa área. Até porque começar não é fácil, né, Andréa? Porque hoje você começar do zero, que nem às vezes fala, eu comecei com uma empresa, mas hoje a concorrência, é muito difícil você
né? Dar o start, né? É difícil ter uma clientela que confie, porque advogado, as pessoas precisam confiar, né? Eu falo que é que nem pediatra, né? E eu falo assim, que nem é só o começo. Na verdade, muito do compromisso é entregar o que promete, né? É verdade. Porque tem muita gente que começa, tem lá um cliente, mas depois deixa de entregar aquilo que prometeu. E isso não pode acontecer nunca numa estrutura. Você sempre tem que entregar, ter o compromisso de fato com o seu cliente e com aquela entrega que você comprometeu a realizar. A grande questão do direito é que às vezes, né, Moira, a gente até quer entregar o que a gente precisa entregar, mas o Poder Judiciário não permite. É verdade. Porque a questão da advocacia é até meio cruel, porque você quer lutar para o seu cliente, mas quem vai decidir aquilo é uma terceira pessoa, é um juiz, né? Então, a nossa vida é muito árdua com relação a isso, né? Mas o que eu acho bacana é o seguinte, que nem a Ana falou, hoje em dia, não basta você se formar na faculdade e pensar, vou ser advogado. Já que eu não prestei no concurso, eu vou abrir meu escritório de advocacia e vou conseguir lá uns clientes e vou começar. Não é bem assim, porque hoje realmente o mercado não existe para amadores. Ou o profissional de direito, ele já começa abrindo uma estrutura jurídica com noções básicas de gestão, e aí você vai ter que entender desde a parte financeira, a parte de marketing, porque o marketing também para o escritório de advocacia é importante, mas não é permitido a publicidade, que é uma grande diferencial, né? A gente vai em outros países, a gente vê lá outdoors com propaganda de advogado, e aqui no Brasil não pode nem fazer anúncio de revista, é proibido pelo nosso estatuto de ética. Mas o profissional do direito tem que saber isso, que vai começar a empreender como advogado, sim, e ele vai ter que ter toda essa bagagem também, que a gente infelizmente não aprende em todas as faculdades, não são todos os níveis universitários que permite essa questão, esse entendimento com a gestão de um escritório, que é muito importante. Ou seja, o papo está só começando, você viu que eu tenho duas feras aqui do meu lado hoje, e a gente vai chamar rapidinho o intervalo para um break, e a gente volta já com mais assuntos sobre empreendedorismo no direito. Conto com vocês daqui a pouquinho. Obrigada. Estamos de volta e o grande trabalho do empreendedor é o seguinte, gente, não tem só segunda a sexta-feira, porque o trabalho do empreendedor ele vai até nos finais de semana. E na semana passada nós tivemos aqui com os nossos convidados um papo sobre a importância sobre o networking, ou seja, qual a importância que os empreendedores terem uma rede de contatos para auxiliar os seus negócios. Nesse final de semana, eu mesma participei de um evento de networking sobre aquela rede mundial que eu comentei para vocês aqui, e eu quero mostrar algumas fotos desse evento que foi super importante. É uma convenção nacional do BNI, aquele Business Network International, que reuniu gente do Brasil todo aqui em São Paulo no sábado, porque empreendedor é assim mesmo, gente, não pode perder uma boa oportunidade de negócio, nem num sábado ensolarado, porque a gente quer ir para a praia, mas tem que ir para fazer negócios. Essa é uma das milhares de oportunidades que você, empreendedor, tem para otimizar os seus negócios. Não desperdice essas chances, pois elas são muito valiosas, já que são nesses grandes eventos que as oportunidades podem surgir. Eu quero parabenizar toda a equipe do BNI, aqui do Brasil, em especial ao meu querido amigo diretor Marcos Martins, que organizou o evento maravilhosamente, e até tivemos o Graham, que era o CEO do BNI Mundial.
E vocês, doutoras, eu soube que vocês trouxeram algumas fotos para mostrar aqui alguns momentos da vida de vocês, contar um pouquinho como é o dia a dia de um advogado, porque tem muita gente que acha que advogado fica só no fórum, né? E só fica atrás de juiz, mas não é bem assim. Então, vou mostrar uma foto aqui. Vamos começar com a Ana. Acho que tem algumas fotos do dia a dia da Ana Silvia para mostrar para ela. Olha lá, é o time todo, Ana? Aqui é a nossa atual equipe, né? Paula, Ariadne, meu pai, eu, doutora Paula, a Edna, dentro da minha sala. Teu pai está com quantos anos advogando ele faz 80 anos agora em novembro, mas é isso que eu falo, mas atuante. Eu acho que ele é o advogado... Olha lá os dois, que lindos. É o advogado mais antigo que atua na região, atuando sim, né? 80 anos atuando. Atuando com uma cabeça lúcido, excelente. Olha que totalmente. Que orgulho, hein, Ana? Orgulho mesmo. Ele é um espelho assim de profissão para mim, até porque é o que eu falo. Ele exerce com tanta paixão e sempre exerceu com tanto gosto que passa isso, Passou né? para você, lógico. Passou, né? Passou. Tem mais fotos aí? Vamos ver. Acho que... Olha lá, a Ana no escritório. Dentro do escritório, a minha mesa companheira eterna, muito que legal. fico até altas horas da noite, às vezes aí, né? Essa mesa de saber cada segredo, hein, Ana? Nossa! cada confidencialidade já não foi colocada em cima dessa mesa. Pois é. Que escritório lindo, Ana, parabéns, muito legal. Obrigada. E... aqui é a minha família, né? Meu marido Walter, eu, meu filho Felipe, que também é um empreendedor, que também tem um restaurante em São Caetano. Quem quiser comer uma boa carne, vai na Estação Parrilla, em São Caetano. Olha que delícia! Né? É muito um restaurante que está... setembro completam 2 anos de casa. E a minha filha, que é uma publicitária, que trabalha em São Paulo, numa agência Live. E essa é a minha família querida. E o maridão também empreendedor? O Walter tem uma fábrica de rebites em São Caetano, é administrador. E também, às vezes, dá um help dentro do restaurante, que meu filho é sócio, né? No restaurante. E todo mundo trabalhando full time, né? Eu acho que o sangue do empreendedor já começa. Então, era o pai dela que abriu o escritório, passou para ela, já trouxe a filha. E aí os filhos acho que viram que a vida da mãe dele não era muito fácil como advogada, porque realmente advogado é o seguinte, gente, a gente vive em função de prazos. Então eu quero até depois falar com a Moira e com a Ana sobre isso, porque elas têm uma família, tem tudo isso para administrar, e advogado ele tem o fatídico prazo, não pode perder prazo, não pode fazer tudo muito contadinho. Acho que a Moira também tem algumas fotos para contar um pouquinho do dia a dia dela. Vamos colocar aqui no ar. Não no dia a dia, mas a estrutura nova do escritório. Olha que lindo, não? Mais com cara moderno, assim. A gente tem essa tendência muito digital, tentar fazer uma administração quase sem papel, aproveitando o fórum digital. Agora, você vê que o único arquivo que eu tenho é aquele do fundo ali, aquele armário preto que aparece. Porque papel, antigamente... A gente cuida de 800 processos, estão todos ali naquele... Então, assim, é bem pouco papel mesmo. É mais para essa sala de reunião. Aí também, essa sala deve saber cada segredo, cabeludo. Aí é confidencial, não posso contar. É um escritório novo, né, Moira? Vocês acabaram de mudar para essa sede nova. Esse foi mais um sonho que a gente realizou. A gente tinha vontade de ter essa sede na Alameda Santos, numa determinada região da cidade. E, de fato, ele está lá montado. A gente está super feliz com essa conquista. Nossa, esse nome ficou lindo. Ele é rosé? É. Ah, super feminino, praia de cobre, né? Rosé, Bonito mesmo. Muito bom gosto. Combina com o nosso cenário aqui. Tudo rosé, bem feminino, do jeito que a gente gosta. Eu só trouxe um pouco da estrutura nova para mostrar assim, que o escritório também pode ter essa... O seu também, né, André? É bem moderno. O Theo passeia por lá. Então, assim, o escritório... O Theo é o cachorro da Andréia. Exato. O Theo, para quem não conhece, gente, é assim, lá no escritório, por eu ser dona do escritório, eu posso levar meu cachorro. Ele é um cachorro grande, ele é um Golden Retriever e ele, inclusive, faz parte do site. Se você tiver curiosidade, entra lá no gilgugliani.com.br, tem o mascote lá, o Teobaldo aparece lá com o mascote. E isso eu acho que é legal, porque isso humaniza. Né? A história de advocacia, geralmente, ele é muito formal. E o que eu vejo aqui é essa dualidade, né? A história da Ana, que é super tradicional, com o pai dela de 80 anos, que até hoje advoga, que é muito bacana. E essa dualidade também, que tem a história da Moira, que é um história mais moderno.
Mas das mesmas formas atendem clientes, porque clientes têm a preferência deles, não tem jeito. O meu também é um história bem dinâmico, até o cachorro, tem cliente que vai lá e pergunta do cachorro. Não é verdade? É verdade. E como é que vocês conseguem? Me conta aí, a gente estava falando no outro bloco, nós temos os prazos para advocacia que são fatais, ou seja, você não pode perder um prazo que você prejudica o interesse do seu cliente. O nosso maior objetivo, o nosso maior primor do escritório, de todas nós, obviamente, é atender o cliente da melhor maneira possível. Como é que vocês lidam no dia a dia com família? A Ana mostrou uma família linda que tem o marido empreendedor, o filho empreendedor, a filha trabalha em São Paulo. A Moura tem o Rafa, beijo Rafa, que é um filho, uma graça, mas também dá um trabalhão. Como é que faz aí vocês? Eu não tenho filho ainda, só tenho bicho. Então, pra mim é mais fácil. Eu tenho a Pop também, né? Então, Eu tenho a Jolie. Bicho todo mundo tem. Como é que é administrar isso? Eu acho que se a gente não tiver uma organização, a gente não consegue trabalhar. Você tem que realmente ter os prazos nas agendas, você tem que ter o tempo para cumprir, você tem que ter o teu tempo para trabalhar, tem que ter o tempo para descansar também, senão a gente vira totalmente escravo da profissão, né? Mas esses prazos, eu até brinco que é a profissão autônoma mais empregada que existe, porque a gente não é dona. Quando você programa alguma coisa, de repente vem um prazo de última hora, vem um recurso para fazer. Então, assim, tem que ter uma organização. Eu, pelo menos no meu escritório, na equipe, a gente procura toda semana dividir esses prazos, fazer uma divisão equitativa, e com isso ajuda bastante, porque daí flui e no final da semana todos fecham seus prazos. Esse é mais ou menos a forma que nós procuramos trabalhar dentro do escritório. Vocês se organizaram? Sim, e como até a Moira falou um pouquinho antes no programa, o começo, o meio e o fim do processo. Então, a pessoa da minha equipe que está lá, ela tem que iniciar, trabalhar no processo e terminar até o ponto final. Porque, infelizmente, a gente às vezes até tem problemas porque a contratação, na fama de contratar, na hora de contratar advogado, tudo está certo, promete 1000 coisas e depois larga o processo do cliente porque contratou. Não, ali a gente procura também atender o cliente até o término do processo mesmo, a finalização, né? E você, Moira, como consegue conciliar o Rafa, que vai fazer o judô, a natação, vai para o clube, tem a escola de inglês, aí você tem que ir na audiência, aí tem a reunião, que a Moira também faz um bom trabalho com a empresa do pai dela, para essa assessoria até hoje. Como é que você consegue lidar com esse dia a dia que é corrido, amiga? Me conta um pouco aí. Então, tenho uma pessoa com quem eu aprendi muito na vida, que é uma diretora que ainda trabalha com a gente lá, e ela disse assim, mulher tem que ser meio equilibrista. Você tem lá vários pratos, e aí você tem que cuidar daquilo assim de uma maneira que todos eles continuem girando e funcionando bem. Então, lógico que para isso acontecer, primeiro, essa divisão é muito importante que você colocou, Ana, porque você, de fato, na hora que você está no lugar, você tem que estar por inteiro. Então, se eu estou no escritório, eu estou no escritório. Se eu estou na minha casa com meu filho, eu estou na minha casa com meu filho. Se eu estou no fim de semana com o namorado, eu estou no fim de semana com o namorado. Se eu estou... aquele momento é dedicado para aquela atividade. Eu tento fazer essa divisão. E, lógico que você tem que ter uma ajuda e que você tem que preparar a equipe que trabalha com você. Sim, claro. Seja a equipe que trabalha com você na sua casa, porque o meu filho tem 10 anos e quando ele vai para o clube, então eu não posso permitir que ele vá sozinho, e nessa hora eu estou trabalhando. Então, seja a equipe que trabalha em casa, seja a equipe que trabalha no escritório. Claro, cada uma dentro das suas necessidades, dentro das suas competências, mas isso tem que estar funcionando. Até por conta dos prazos. No escritório a gente tem um contencioso que não é muito pequeno, são 800 processos. Então, a gente tem que delegar para os advogados. A gente tem hoje 19 pessoas trabalhando, são 7 advogados. E a gente tem que delegar por carteira, por tipo de ação. A gente tem lá uma divisão de tarefas. E tem um advogado que só controla prazos também. Então, além das pessoas controlarem seus próprios prazos, ainda tem um advogado que controla prazos. E fora isso, tem a gente que faz a revisão dos prazos, porque chega uma hora que você não consegue. Eu falo, chega uma hora que você, de fato, está muito mais coordenando, fazendo revisão, trabalhando do que... Mas, enfim, quando é audiência, você que vai, quando é a sustentação oral tem que ir, quando é para dar aula também. Então, você tem que se dividir, né? A atuação na entidade, que também toma um tempo, mas eu acho super relevante, é importante.
É um momento assim que você até pratica um fim social daquilo que você compartilha com a sociedade, porque quando você vai para uma entidade de classe, você está ajudando o mercado, você está ajudando até o próprio consumidor que consome aquela atividade a ter um serviço melhor, a ter, no nosso caso, serviço, né? Não é produto, mas no nosso caso, serviço. Então, são coisas que, de fato, são importantes e você tem que ali administrar. Então, no fundo, você vira... É uma pena que a Faculdade de Direito não invista tanto nessa questão da gestão, né? Isso é uma coisa que a gente aprende depois numa luta que é mais difícil. A gente sai da faculdade depois de 5 anos sem ter uma aula de contabilidade, sem saber olhar um balanço. E quando você monta o seu escritório, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o balanço. Números que eu não via há 15 anos, há 10 anos. Eu acho que bem difícil. Eu acho que o grande desafio do profissional liberal é justamente isso. Eu até uma vez fui convidada pelo Sebrae para dar uma palestra sobre isso. Quanto é importante aplicar a gestão em escritórios de advocacia, porque vocês viram o que elas falaram aqui? Ninguém falou de teses jurídicas, a gente está falando de organização, de gestão. E realmente, um escritório que não consegue se organizar, ter uma boa gestão, ele acaba fechando, gente. Ou ele perde o prazo do cliente, ou ele causa um grande prejuízo para o cliente, até porque hoje em dia um escritório até precisa ter contratos de seguro de responsabilidade civil, às vezes a gente enrosca também. E isso é muito importante, a gestão é o principal. A Ana falando de como que ela organiza os prazos, a Moira também, a revisão dos processos. Então, realmente, como é que vocês fizeram para, no dia a dia de vocês, aplicarem essa questão de gestão? Porque lá no escritório eu vejo que isso para a gente é fundamental. Estagiário entra no escritório já começa a fazer alocação de horas. Eles reclamam pra caramba, mas isso é importantíssimo. Como que você enxerga isso? Ainda mais para o seu escritório que é super tradicional. Às vezes o seu pai pode ter tido algumas barreiras, mas teve alguma dificuldade com isso lá no dia a dia? Na verdade, Andréa, a parte administrativa de gestão está na mão dele ainda hoje. Então, com isso me sobra um pouco mais de tempo para poder trabalhar no processo, que é a parte gostosa, como a Moira falou, de poder defender uma tese, de pegar o processo, de trabalhar nele. Eu costumo contar para os outros uma coisa até engraçada, que quando você tem tempo de fazer uma defesa, você consegue elaborar, pegar o processo e falar, nossa, como que eu vou trabalhar isso aqui? E você termina, faz uma peça bonita. O meu pai costumava até falar para mim, chegava, entregava a peça e falava, olha, como ficou, a gente tem chance agora, até eu li a peça, eu falava, ficava muito bom. Ele falava assim, puxa vida, se eu fosse um cliente, eu gostaria de ser defendido por mim. Ele costumava falar isso, porque você passa a trabalhar e acreditar. Então, esse tempo hoje, eu concordo que se não tiver uma administração, uma gestão no escritório, você acaba ficando sem tempo, porque você tem que cuidar disso também. Sim. E isso é muito dinâmico hoje, porque, querendo ou não, com a informática, com a celeridade, se você não tiver essa otimização de tempo, você também está perdido. Hoje em dia, os processos, gente, até só para vocês terem uma ideia, a maioria dos processos são eletrônicos, está tudo digitalizado no fórum, né? Então, o advogado ele não precisa ficar indo toda vez ao fórum, tem muita coisa que vai pela internet e vê lá rapidinho. Como é que funciona no seu escritório, Moira? Melhorou muito essa questão da informatização dos processos? Muito, porque assim, a gente atua não focado numa comarca única, né? Eu atendo várias comarcas, São Paulo todo, todos os fóruns regionais, e também as comarcas contíguas todas, e até um pouquinho mais distantes, do tipo Santos, que é perto, mas não é tanto, interior, em geral, a gente tem processo no interior, e a digitalização facilita muito. Ajudou, nessa né? hora. Ajuda muito. O processo eletrônico, em relação a isso, permite o advogado... Mais liberdade, né? Total liberdade, porque você olha aquilo que você fazia no balcão do fórum, né? Você faz dentro do seu escritório. Foi difícil. No início, na verdade, a gente até ficava bravo. Isso aqui não funciona, não dá certo. Aquele show de horror como tudo que é novo. Hoje, a gente já fica bravo. Esse processo não é digital. Eu tenho que ir no balcão. Hoje mal. É muito diferente. A gente já acostumou até a tela. A gente tem aquelas telas... de ajuda lateral, que faz disso o processo digital um livro, né? Um processo avulso. Então, a gente vai se atualizando nisso. É isso que eu falo. O escritório que não se atualiza, que não corre atrás de todas essas modernizações, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar.
E esse é o grande desafio hoje em dia também, para quem está começando no escritório. Por exemplo, a gente não aprende na faculdade a fazer o peticionamento eletrônico, que é fazer a petição pela internet. Né? O Código de Processo Civil, para quem não sabe, acabou de mudar. Nossa, nem Então mudou tudo de novo, né? Às vezes eu brinco que às vezes as estagiárias vêm com uma solução que eu acho perfeita, porque elas têm uma outra cabeça, uma outra inovação. É isso que eu quero saber com vocês também. Quando o escritório começa a crescer, tem alguns lugares que as pessoas não gostam muito, por exemplo, que os outros estagiários ou que pessoas que são mais recém-formadas tragam algumas inovações e novidades para o escritório. Eu, no meu escritório, adoro que elas pitacam mesmo, que elas tragam novas ideias. Então, no próximo break, a gente vai já parar rapidinho, eu vou pedir para a Ana e também para a Moira contar um pouquinho como que elas enxergam essa nova geração de profissionais que vem com essa competência eletrônica que nós não tivemos, né, tão fácil e tão forte no sangue deles. Já volto já. Gente, obrigada pela participação pelo Facebook. Queria mandar um beijão para nossa amiga Eni Lima, que ela disse assim, ó, vai explodir o programa de tanta mulher poderosa junto. Ana linda, parabéns, Andréa Moura, muito obrigada. Obrigada, Eni, você está sempre assistindo o nosso programa. E eu deixei o último bloco falando sobre essa questão nova das novas gerações que surgem no escritório. As pessoas são muito ligadas à internet, ligadas à tecnologia. Como é que é lá no seu escritório, Moura? Você que tem um escritório bem moderno, como é que você lida com essa questão da nova geração no escritório? Na verdade, a nova geração a gente já tem que estar trabalhando com ela há algum tempo, né? Os advogados, eu tenho advogados lá hoje que foram estagiários, que entraram no 2º ano e que já eram dessa nova geração. E você tem que aprender a lidar com eles, porque eles são muito mais questionadores, eles querem muito mais agilidade, eles lidam com o eletrônico de uma maneira muito mais eficiente, né? A gente tem que aprender, eles nasceram fazendo isso. E a gente também tem que fazer algumas concessões. Por exemplo, lá no escritório, que a gente tem aqueles ambientes abertos, que são tendências agora, quando eles vão fazer prazo, eles usam Walkman e escutam música. Imagina que no escritório de advocacia você permitia que alguém usasse um Walkman para fazer um prazo. Mas eles produzem muito mais e se concentram muito mais usando o Walkman. O Walkman não. O Walkman é da minha época, né? O iPhone ouvindo música no Spotify, sei lá. Agora é alguma Spotify, coisa. No Spotify, o Walkman já demonstra de onde eu vinha. Então, assim... isso é um grande desafio, porque... É um grande desafio. De um certo lado, a gente poderia imaginar que eles estariam distraídos, estariam conversando pela internet, e na verdade não, é um foco para concentração. E a gente tem que entender que essa é a tendência, é a geração que a gente vai passar a atender daqui a um tempo, né? Então, você tem que aprender a lidar com isso e aprender a dar os resultados que essas pessoas buscam. Sim. Então, aquilo que você falou, eu entrego o que eu prometo. Só que a gente não pode ter esse imediatismo esperado de um judiciário que a gente tem hoje, que apesar de estar melhor, de ter o processo eletrônico, ainda esbarra num certo acúmulo de processos, numa estrutura que ainda é deficitária, não por culpa de ninguém, mas da própria estrutura. Então, assim, esse imediatismo que as pessoas sentem hoje, a gente não consegue entregar. Então, por isso precisa ficar muito bem combinado no começo o que é que você vai entregar, e aí você facilitar a vida do cliente com
outros meios. Então, a possibilidade dele verificar o processo dele online o tempo todo, ver o que você está fazendo, as comunicações por SMS. Lá, por exemplo, no escritório a gente faz cobrança, a gente chamando o SMS com a segunda via do boleto, a pessoa dá um clique, ela não precisa nem receber uma ligação chata da cobrança. Sim. Né? Então, você tem lá uma série de facilidades de tornar isso mais palatável, mais amigável e, com isso, também produzir resultados mais eficientes. Isso é. E agora, com a advocacia também, a gente vai ter novos, enormes desafios, né? Já tem falado da IBM, do Watson, né? E será que o advogado vai ser necessário? Porque vai existir esse computador que vai fazer uma análise mesmo do que tem na jurisprudência, do que tem na doutrina, e ele vai dar respostas para as demandas mais simples. Sim. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com esse tipo de tecnologia, de inteligência, né, e aplicar isso de uma maneira que seja eficiente para que o ser humano entre naquilo que de fato é relevante. Com certeza. Na questão da criação, que é o que você estava colocando, que é muito legal quando você pega uma causa que nunca ninguém fez antes, isso não vai estar no Watson porque nunca ninguém fez, e você vai ter que desenvolver lá uma tese nova. Isso é o que dá mais satisfação para o advogado, é aquilo que a gente, de fato, quando ganha, vibra, né? De fato, isso o que move mesmo, né? É a grande paixão. Então, eu acho assim, a gente tem que ir olhando para tudo isso que está acontecendo no mundo, para essa nova geração, e não querer em nenhum momento afastar isso, mas se apropriar disso. E, de fato, fazer com isso um serviço muito melhor, assim, muito mais atual, muito mais simples, muito mais fácil. Hoje, a história da simplicidade, até na escrita, né? Não tem mais por que o advogado rebuscar tanto na escrita. Você pode produzir resultado de uma maneira mais atual, mais simples, mais eficiente, mais de entrega mesmo daquilo que você prometeu. Queria falar alguma coisa, Ana? Pode falar. Não, você estava complementando o que ela estava falando a respeito de esse dinamismo que o cliente às vezes quer satisfação, é tão célere por conta da informática que você não tem como ficar ligando para o cliente, olha, movimentou, aconteceu isso. Às vezes o cliente liga para saber alguma coisa e fala, nossa, mas da última vez já aconteceu tudo isso. Eu falei, mas eu não tenho condições de ficar te pondo a par de tudo isso, até porque o papel, a tendência é sumir. Hoje os livros são mais um decorativo no escritório do que qualquer outra coisa. Sim. Então, assim, é muito difícil esse dinamismo, se você não se adaptar, como ela falou, com o estagiário, com o Walkman ou a Spotify, o que seja, e também entender essa nova geração, você, de novo eu falo, você não consegue evoluir. Vai ser um direito sempre obsoleto, um escritório que vai ficar para trás. Ou você acompanha, essa modernidade tem que existir, e você acompanhar e entender, que às vezes para nós é mais complicado, senão não vai, né? Gente, assim, desafios aparecem todos os dias da vida do empreendedor. Alguns menores, alguns maiores. Eu até comentei no começo do programa, a Ana teve um grande desafio na vida dela, ela passou por um sério problema de saúde. E isso é importante de comentar aqui, porque às vezes as pessoas se abatem e às vezes até desistem do que elas estão empreendendo, desistem de um sonho por causa de uma doença. Ana, se você puder compartilhar um pouquinho da sua experiência, até para outras pessoas, não só advogados, gente, mas qualquer negócio em que o empreendedor tem um grande problema e consegue superar e voltar e não deixar o barco afundar, realmente, que é o que a Ana aconteceu. Acho que era legal você compartilhar a sua história de superação, Aninha. Você pode falar pra gente? Lógico, eu falo que eu não tenho problema nenhum em falar o que aconteceu, porque eu acho que isso mostra, como a Andréa comentou, que você consegue superar todos os obstáculos na sua vida profissional, né? Então, tudo aconteceu em 2013, eu descobri que eu tinha um câncer de mama, e aí o mundo para, né? Você fala, e agora? Tenho meu escritório, tenho minha vida, como é que tudo isso anda? E você tem a grata surpresa de saber que quando você faz uma equipe forte, ou quando você trabalhou uma equipe, a sua base, né, e passou todos os teus valores profissionais para essa equipe, o teu escritório anda. Você consegue fazer ele caminhar, né? Então foi isso que aconteceu. Eu tive que me tratar. Por outro lado, logo depois que eu fiz a cirurgia, o que também me ajudou muito a superar foi depois de praticamente 10, 15 dias, eu estava voltando para o escritório para trabalhar. Isso me fez um bem enorme, porque se eu não gostasse
né, tanto do direito como eu gosto, não me dedicasse tanto, não teria essa vontade de retorno, né? Pelo contrário, além de tudo, além de ser a profissão que eu abracei, ela me ajudou muito na minha recuperação, né? E que você consegue, de todas as formas, dar um jeitinho. É lógico que eu tenho uma funcionária há 22 anos na minha casa que sempre ajudou com os meus filhos, na minha casa, que me propicia esse trabalho. Uma família maravilhosa também que sempre me apoiou em tudo. É lógico que isso conta, mas com certeza, focando mais na parte do profissional, né? Da mulher que trabalha fora, o mundo não para, né? E eu tô aqui, curada, trabalhando como o pessoal brinca, né? A gente tem que ter o sangue nos olhos para poder continuar. Mas eu acho que foi uma fase que superou e eu acho que isso fica de lição para quem está passando por isso ou porque tem esse problema, que a vida caminha. Eu lembro que quando eu estava adoentada falavam, você vai olhar para trás e você vai ver que vai ter passado, você vai lembrar dessas minhas palavras, o médico falava. E realmente, já está lá atrás, já passou. E eu estou aqui no programa da Andréia, dando meu depoimento. Graças a Deus, isso aí. A Ana é batalhadora. A gente ficou muito triste quando soube da notícia, até porque nós somos amigas do basquete, assim como a Leila já veio aqui também, né? Mas e a Ana realmente é um sinal de superação, de luta. E eu queria que ela contasse isso aqui, porque eu acho que pode ser que tem muitas pessoas que estão assistindo isso e estão no momento de dificuldades. No caso da Ana, foi uma dificuldade pessoal na família dela, né? No caso dela, que abalou toda a família, abala o escritório. Mas no nosso dia a dia do empreendedor também existem muitos desafios, muitos obstáculos que a gente às vezes acha que são intransponíveis e quando a gente ultrapassa, que a Ana acabou de comentar, passou, já está lá para trás e próximo desafio, próximo obstáculo, isso nunca vai acabar. Meninas, agora o que está acabando é nosso programa. Todo mundo fala que nossa, são 3 blocos, vai demorar, mas passa super rápido. Então, se vocês também quiserem fazer alguma colocação final, eu deixo à disposição. Eu acho que o programa foi muito bacana para a gente entender que na linha do profissional de direito, a advocacia é sim um ótimo caminho. Está aqui grandes exemplos disso. E fica com vocês a palavra, Morinha. Quer falar alguma coisa sobre isso? Antes de mais nada, gostaria de agradecer o seu convite, André. É um prazer estar com você em todos os momentos da vida, inclusive aqui no programa. Se quiser passar seu e-mail também, deixar contato. Claro, tá? O contato do escritório é contato@toledoroca, tudo junto, roca com 2cs.com.br. Tá passando aí embaixo no GC. E o meu e-mail é moira@toledoroca da mesma maneira, tudo junto.com.br. Esses são os meus contatos. E queria agradecer mesmo o convite, foi um prazer estar aqui contando essa história, podendo incentivar quem está pensando em empreender nessa área e contar um pouco das dificuldades e preparar as pessoas para que elas pensem naquilo que elas vão enfrentar e possam se programar para isso e, de fato, atender os seus objetivos. O que é legal é que, assim, eu e a Moira fizemos faculdade juntas, somos amigas de longa data, não precisa falar anos, mas somos de longas datas. E quando a gente acabou de se formar, e agora, amiga, o que nós vamos fazer? E a Moira a gente até cogitou de ser sócios, né, lembra? Eu falei, não, eu quero ir para a área tributária, eu acho que esse é o meu caminho. A Moira foi para a área imobiliária, mas eu falei, calma que a gente vai acabar se cruzando e nunca mais nos largamos. Então, como eu digo aqui, a gente tem, o empreendedorismo, ele traz esses laços, a gente por ser advogadas, donas de história de advocacia, sempre troca figurinha, indica parceiro, indica um monte de gente e acaba sendo esse o sucesso, né, Moira? É verdade. Eu acho que essa questão do relacionamento, seja que área você atuar, é sempre muito importante. Não só relacionamento com pares, porque as pessoas pensam em concorrência, eu acho que pares sempre te ensinam demasiadamente, você aprende muita coisa, você troca muita coisa, então eu acho muito importante essa convivência, mas também relacionamento com outras áreas, porque as outras áreas, ou a juventude, os mais novos, né, porque nós ainda somos super jovens, mas as outras áreas e tudo mais, podem trazer também inovações
Porque hoje só se fala inovação, é a palavra do momento, e se você quer trazer inovação, não dá para fazer as coisas da mesma maneira. Então você precisa olhar para o mundo mesmo, que talvez seja o que seu pai fez num determinado momento da vida dele, pensando de outra maneira, e trazer essas experiências e olhar o que está acontecendo em volta e de fato implementar. Então, de fato, a gente sempre ainda vai trocar muita figurinha. Ah, vai. Com certeza. E vai ser um prazer sempre estar por perto. Muito legal. Aninha, a tua chance também, o que você quer falar de considerações finais? Casa é tua. Bom, na verdade, eu também agradeço muito, me senti muito honrada com o teu convite, Andréa, muito obrigada. Parabéns pelo programa, que está sendo um sucesso, uma proposta super interessante de dar oportunidade para nós, mulheres, né, passarmos alguma mensagem. Eu volto a falar aqui que a nossa profissão é uma profissão linda, é uma profissão de paixão, de amor, tem suas dificuldades, evidentemente que tem, mas que vale a pena para todo mundo que está começando, que vale a pena. Se você tiver foco, objetivo nessa vida, seriedade, né? Entender que o mundo não precisa só, como diz a Moira, de concorrentes, mas de parceiros, né? E que tem lugar e espaço para todo mundo competente vai conseguir se estabelecer. Eu acho que a gente tem que ser meio despido de vaidade, aceitar que existem pessoas que sabem algumas coisas que possam acrescentar na nossa vida. Isso vale para a vida profissional, vale para a vida pessoal, né? Então, eu acho que a gente tem esse prazer de estar aqui passando exatamente essa mensagem para quem está nos assistindo, prestigiando aqui a Andréa, né? Eu fico muito feliz mesmo de ter uma amiga aí que fez um programa tão interessante. Parabéns. Imagina, gente, eu acho que é um canal, que como a Ana disse mesmo, o empreendedorismo feminino ele tem algumas características diferenciadas e a gente não pode negar. Nós somos, como eu falei, donas de casa, tem esposo, tem namorado, tem filhos, tem um escritório de advocacia para cuidar, que não é nada fácil, com o grau de responsabilidade dos advogados, porque a gente, na verdade de contas, a gente defende o interesse de terceiras pessoas, não é o nosso interesse. Então, como eu desde pequena aprendi com a minha mãe, quando a gente pega alguma coisa emprestada, a gente tem que cuidar melhor do que como se fosse a nossa mesma. E o direito é a mesma coisa, você está advogando para o interesse de terceiras pessoas. Então, eu agradeço muito vocês terem vindo aqui, eu acho que foi uma delícia o programa. Eu acho que para quem estava pensando na dificuldade de ter um histórico de advocacia, conseguiu sanar algumas coisas aqui. E lógico que nós vamos voltar. É só convidar. É só convidar que a gente vem, sem dúvida. A Moira com uma voz melhor, né, Moira? Se Deus quiser, na próxima, sem roquidão. Na próxima sessão você prometeu que vai ser de animais, que nós vamos trazer nossos pets, né? Pois tá lançado o desafio aí pra gente trazer sobre o pet shop, acho legal. Empreendedoras do pet shop. Um comércio que está, então, em alta hoje, né? Exatamente. Bom, pessoal, foi um grande prazer. Eu gostaria de finalizar aqui, dizer que ficou mais que demonstrado pelo relato das nossas empreendedoras que já passaram por aqui o quão importante é a resiliência do empreendedor. Não desanimar e não desistir diante de um obstáculo. O termo resiliência, do latim resilientia, já que está falando de advogado, vamos falar de latim, né? Há muito tempo usado apenas na física, significa a capacidade que alguns elementos possuem de voltar à sua forma original, mesmo quando sofrem algum tipo de deformação. Hoje, o termo é usado também no mundo corporativo e faz relação com a capacidade que algumas pessoas possuem para se adaptar às mudanças e conseguir extrair bons resultados mesmo diante das dificuldades. A resiliência hoje é vista como uma competência fundamental para o bom desenvolvimento tanto pessoal como profissional. Afinal, todos os dias enfrentamos dificuldades e turbulências. E por isso, essa característica se faz tão necessária. E você, o que faz diante das suas dificuldades? Trabalhe a sua resiliência. Busque maneiras de lidar com situações difíceis. Aprenda a superar os seus erros e alcançar resultados que, por vezes, você considerou impossível. Afinal, como diria o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E com essa frase de hoje, eu quero me despedir de todas vocês. Quero agradecer também uma frase que colocaram aqui no nosso TP, que é lindíssima, eu não sei o nome da pessoa que colocou aqui, mas eu vou ler para vocês. O êxito de sua vida não se dá pelo que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Olha que legal.
O programa chegou ao fim. Eu quero me despedir agradecendo pela minha maquiagem e o cabelo da querida Jaqueline Castaldelli e o look de hoje da Cris Rodrigues, que eu achei lindíssima, essa boomer, assim, super famosa. Tem uma, dá pra mostrar aqui no fundo? Deixa eu ver se dá. Isso. Olha que linda, super chique. E também quero agradecer a Paula Gomes pela maquiagem das meninas. E se você que está aí, está assistindo nosso programa, tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tem uma história legal, conta pra gente. Quem sabe você não é escolhida ou a sua colega é escolhida para participar aqui do nosso programa. É só curtir as nossas redes sociais e mandar uma mensagem para nós. Muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus e a semana que vem estaremos de volta com mais um Tricotando Negócios e mais histórias inspiradoras. Tchau, tchau!